Tito capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 4 e o versículo de número 5. Amém? Fala o seguinte: para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Que o Senhor abençoe então a leitura da sua palavra. Irmãos, nós estamos na quinta doutrina sobre os deveres das jovens casadas, né? Nós já passamos aí, são 7 características, nós já vimos 5 características. Em alguns cultos nós vimos apenas uma característica devido ao tempo, em outros não, em outros a gente teve um bom tempo, mas ao mesmo tempo, devido à importância da característica que Paulo coloca aqui, e raramente algumas coisas que ele fala aqui a gente costuma tratar no púlpito, e aí a gente aproveitou para poder falar de uma forma um pouco mais ampla. Em todo caso, meu desejo é que essa série de doutrina tenha servido para fortalecer, edificar a fé dos irmãos, abençoar o casamento, abençoar a nossa vida cristã, porque todas essas marcas, no fim das contas, obrigado, Esther. Todas essas marcas, no fim das contas, né, servem para isso, para fortalecer a nossa caminhada com Deus, para que, como ele diz no final, a palavra de Deus não seja blasfemada, pelo contrário, para que Deus seja glorificado e exaltado. Essa noite nós vamos ver então a última parte, as 2 últimas características que Paulo coloca para jovens casadas, é que elas sejam bondosas e submissas aos seus maridos. Nós vamos falar sobre bondade e submissão para jovens casadas. Vamos falar então primeiro sobre bondade. Quando Paulo ele coloca aqui para que as jovens casadas sejam bondosas, a bondade, irmãos, nada mais é do que uma virtude que leva nós a fazer ou procurar o bem do próximo. Então, quando você é bondoso, bondade é o caráter, né? A fazer o bem, a benignidade, ele é um fruto, é o que você faz. Quando você tem um caráter bom, aquilo que a Bíblia está ensinando, essa virtude, você procura fazer o bem. Agora, isso que Paulo coloca para as esposas, na verdade é um gomo do Espírito Santo, que todo cristão tem que ter. Todo cristão, pela sua natureza, pelo Espírito Santo, nós somos inclinados pelo Espírito a procurar fazer o bem, a procurar fazer o bem ao próximo. Seja o bem espiritual pela palavra, pela oração, pela direção, pelo aconselhamento, pela visita. Seja um bem físico, ajudando o próximo naquilo que ele necessita, na sua casa, na sua família, nas suas necessidades. Então a bondade, ela vai nos levar a fazer o bem. Essa é a parte que pulsa o Evangelho. É a parte que a gente gera frutos para a glória de Deus. É a parte que a gente olha e percebe que existem evidências de conversão e que de fato em nós está morando o Espírito Santo. Que é quando o Espírito habita em nós, então ele nos leva a procurar o bem do próximo. Todo cristão tem que ter isso. Todo cristão ele possui a bondade como um gomo do Espírito. Mas para as mulheres casadas, isso é especial de uma forma dupla, tá? Todo cristão ele tem que ser bom, tem que ser. Mas para as mulheres casadas, para as jovens casadas, a Bíblia apresenta a bondade em vocês de uma forma diferente, tá? Vamos para Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 22. Estamos vendo aí a 6ª característica sobre as jovens casadas serem bondosas. Provérbios 18, versículo de número 22. E quem achou pode fazer a leitura. Quem acha uma esposa, acha bem, recebeu uma bênção do Senhor. Olha aí, quem acha uma boa esposa, em outras versões diz, quem acha uma esposa prudente, achou o bem, o favor do Senhor. Na minha versão ele utiliza a palavra realmente como bondade. Diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa prudente, acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Para a jovem casada, além dela já ter a característica cristã de ser bondosa, por outro lado, você como uma esposa, você é dada ao seu esposo
como uma bondade, uma benignidade da parte de Deus para o seu marido. Então você tem aqui uma dupla razão para você ser bondosa. Primeiro, porque você é cristã. Segundo, porque você sendo uma esposa, Deus projetou a esposa, projetou o casamento para que você seja uma bênção na vida do seu esposo. É só lembrar de como é que Deus criou a mulher. Vocês lembram lá? Quando Deus criou os animais, criou todas as coisas, criou o homem, e Ele fala uma coisa sobre o homem. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Ou seja, para Deus o homem só não era uma coisa boa. Então o que ele faz para poder se tornar uma coisa boa? Ele faz uma auxiliadora idônea. Ele dá a ele uma esposa. A esposa é dada ao homem como uma bondade da parte de Deus, como uma benignidade da parte dele. E todo o Velho Testamento, mais do que o Novo, muitas vezes, trabalha a ideia da esposa como uma bênção para o homem em termos de bondade. Ela é alguém que ama o seu esposo e ela faz o bem para o seu esposo. Ela é bondosa para o seu esposo. E na verdade, até na sociedade é isso que a gente espera. Você vê um homem casado com uma mulher, você imagina que aquela mulher deve ser uma bênção para ele. Você olha para aquele casamento, você olha para aquele casal e você espera que o homem cuide da sua esposa e você imagina que a esposa também seja uma coisa boa para o seu esposo. Porque é isso que a Bíblia coloca, Você sabe que aquele irmão, ele está dentro de um bom casamento, de um bom matrimônio. Por quê? Por causa da esposa. A esposa é uma bênção que Deus deu para ele, Ele é tratado dessa forma. Agora, para a gente entender de uma forma mais prática, vamos fazer duas perguntas sobre o assunto, tá? Primeiro, como que as irmãs então, já que vocês devem ser bondosas, como é que vocês devem ser bondosas com o seu esposo? Essa é a primeira pergunta. E vamos para Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, para que a gente possa responder essa pergunta. Como é então que a esposa, que ela tem que ser bondosa, como é que ela pode ser bondosa para o seu esposo? Provérbios 31, versículo 10 ao 12. E quem achou, pode ler. Mulher virtuosa, quem achará? Seu calúnia excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha aí, nós estamos falando aqui de uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, que ama o Senhor, e que uma das virtudes espirituais dela é a bondade. Agora, o versículo 12, ele deixa claro como é que a mulher, esposa, ela é bondosa para com o seu esposo. Fala o seguinte: ela fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Três coisas aqui muito rápidas para a gente entender. Primeiro, o que é bondade? É isso, é fazer o bem. Ela fará o bem para o seu esposo. Se ela é bondosa, ela vai ser a principal pessoa na vida do seu esposo, que ela vai buscar fazer o bem para ele, que ela vai querer servi-lo, ou auxiliá-lo, ajudá-lo, se preocupar com ele, querer a boa vida espiritual e também querer a maneira correta de servi-lo de uma forma que ele se sinta bem, que lhe faça o bem. Isso é interessante porque é mais natural nós entendemos isso em relação às mulheres do que infelizmente entender em relação aos homens, tá? Aquilo que a mulher tem que fazer aqui, fazer o bem, nada mais é do que eu preguei para os homens domingo passado. Vocês lembram que domingo passado eu falei que o esposo, ele tem que amar a sua esposa como o seu próprio corpo, e tem que procurar agradar a sua esposa. Só que vocês lembram que lá o apóstolo Paulo, ele dá uma enxurrada de argumentação. Ele diz ao esposo: tem que fazer isso porque são uma só carne, porque Cristo é uma igreja, porque vocês estão só no matrimônio. Paulo insiste isso com o homem, não faz isso com a mulher. Por quê? Porque infelizmente nós temos um problema em relação ao homem de perceber o impacto que o casamento é. Você olha para uma mulher, uma jovem casada, quando ela estava namorando, o que ela dava para o seu namorado? Ora, ela dava o tempo de qualidade, a companhia e presentes, É isso que ela dava. O que acontece quando ela casa? Agora, quando ela casa, não é apenas presentes, não é apenas tempo. Agora ela passa a fazer a comida do seu esposo,
ela passa a se preocupar com a roupa do seu esposo, ela passa a cuidar da casa por amor ao seu esposo, ela tem várias outras formas de já demonstrar a maneira como ela ama o seu esposo, por meio do serviço. E agora em relação ao homem, o que o homem fazia na época do namoro? Ele dava presentes para sua namorada e ele também tinha um tempo de qualidade com ela. E quando ele casa, o que acontece? Basicamente na cabeça dele é a mesma coisa que acontece. Ele ainda se torna o companheiro dela e ainda traz coisas para ela. Ele não percebe que o casamento não é só isso, é muito mais. Às vezes dá a impressão que a mulher no casamento, ela se entrega mais ainda ao homem, cada vez mais, porque agora ela não só passa tempo com ele, agora ela literalmente faz o seu almoço, faz a sua comida, se preocupa com ele, com o seu bem-estar, e o homem parece que passa a dar menos para a sua esposa. Dar menos atenção, menos cuidado, aquela menos paixão que ele tinha na época do namoro. É por isso que quando Paulo, lá em Efésios 5, só olhar os deveres da mulher para o homem, da mulher 3 versículos, para o homem 9 versículos, porque os homens eles ainda não entendem, não aprendem a importância que o casamento tem dentro da sua vida, que agora ele tem que se entregar ainda mais pela sua esposa. Agora ele vai se dar ainda mais à sua esposa. Não é a mesma coisa do namoro, é o contrário, ele tem que se entregar cada vez mais. E aqui, naturalmente, a mulher, a esposa, quando ela casa com o seu marido, ela vai se entregando cada vez mais ao seu marido. Ela vai procurando fazer cada vez mais o bem ao seu esposo. E a ideia de fazer o bem é que isso continue, tá? Outra coisa também importante é que esse fazer o bem não é simplesmente a parte física da história, mas também as questões espirituais. Olha o versículo 26, Provérbios 31, versículo 26, quem achou pode ler. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha isso, a mulher virtuosa, ela também abre a sua boca com sabedoria, a palavra certa na hora certa. Usando o quê? Usando como padrão a lei da bondade, que é a lei do Senhor. Ela espiritualmente é aquela que fala com sabedoria dentro do seu lar, dentro da sua casa, principalmente em relação ao seu esposo. Ela lida com sabedoria com ele. Ela cita o versículo não para feri-lo, magoá-lo, não simplesmente para humilhá-lo. Ela cita o versículo para auxiliá-lo, porque essa lei não é a lei da punição, é a lei da bondade. Ela fala com o objetivo de fazer o bem, com o objetivo de servir, de ser útil, de trazer bondade para o seu esposo. Aqui a esposa, ela cuida também, como auxiliadora do seu esposo, ela cuida da espiritualidade da sua casa, da espiritualidade do seu lar, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela se comporta, pela sua gentileza, pelo seu cuidado, e às vezes nas questões práticas também, permitindo o marido, por exemplo, que ele tenha aquele tempo de devoção que ele tem, né, que ele precisa ler a Bíblia. Às vezes não é fácil, os dois trabalhando ainda mais, é necessário os dois se revisarem para que eles possam ter um tempo com o Senhor, mas ela se preocupa com a espiritualidade do esposo. Quando o marido tem que dar um estudo, tem que pregar, tem que servir na igreja de alguma outra forma, ela organiza o seu lar, organiza a programação para que ele possa fazer o bem ao seu esposo, com sabedoria, com palavra de direção, para que ela possa ser útil ao seu esposo. Ela facilita a organização do lar, por exemplo, para o culto doméstico. Ela puxa o marido para o culto doméstico. Se ele não tem a hombridade de ser o líder do lar e levar a família diante do Senhor no culto doméstico, ela é auxiliadora idônea. Ela pode dar sugestões, trazer palavras, trazer encorajamento, trazer oportunidade, organizar a casa, para que eles possam ter um momento pequeno ainda, mas espiritual e devocional. Ela age com sabedoria. O oposto disso é o que ele diz lá em cima, a segunda coisa, versículo 12 de novo. Primeiro, ela faz o bem a ele. Segundo, e não o mal. Não o mal. Não precisava colocar isso no texto, porque se ela faz o bem, é claro que não faz o mal. Mas aqui ele está dando uma enfatizada. Ela faz o bem e não o mal. Ela não é uma esposa que, em vez da bondade, ela derrama amargura. Ela fala mal, ela é ríspida, ela é arrogante, ela é ignorante, ela trata mal, né? Ou então ela paga o mal com o mal, se bem que o marido às vezes não coopera, né? Mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas ela sabe lidar com a situação para não responder o mal com o mal. Ela sabe se controlar, ela tenta se controlar, porque ela teme o Senhor, não porque ela teme o marido.
mas porque ela teme o Senhor. Ela busca fazer o bem e não fazer o mal. E às vezes é isso que falta, um tato. Por exemplo, que Mical não teve. Vocês lembram de Mical? Mical fez o bem a Davi. Quando Saul queria matar Davi, o que ela fez? Ela ajudou Davi a escapar. Mical era esposa de Davi, abriu a janela, arrumou uma forma de fazer o seu esposo escapar. Mas aí, o que acontece na outra oportunidade? Quando Davi traz a arca para Jerusalém, e aí ele se despe das vestes reais, e ele coloca uma veste lá, que é a veste de um escravo, de um servo, e ele começa a pular e a dançar diante da arca. A Bíblia diz que ele chega em casa para abençoar o seu lar, para abençoar a sua casa, e aí Mical está lá parada na porta e olha para ele e diz: faz muito bem, não é isso? O rei de Israel pular como se fosse um vadio na frente das mulheres de Jerusalém? Palavra ríspida. Davi respondeu, infelizmente, rispidamente. E a Bíblia diz que Deus não deu filho a elas. Deus não honrou ou não abençoou o casamento de Mical com Davi, por falta de palavras de sabedoria. Ela respondeu com rispidez. O versículo que eu memorizo, Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz que a palavra dura suscita ira. Pode até ser uma palavra correta, mas se for dura, você suscita a ira. Se você responde com arrogância, você vai suscitar a ira. Você está fazendo mal ao casamento. E foi o que Mical fez. Seria muito melhor se ela, de uma forma muito prudente, esperasse Davi abençoar o seu lar, e então perguntasse talvez se ele queria um banho, não é isso? Preparar um banho para ele, preparar um momento oportuno para ele, para que então quando ele estivesse bem, estivesse calmo, estivesse satisfeito, e aí com outras palavras, Mical perguntasse para ele, sei lá, por exemplo: Davi, eu vi o que você fez. Agora, será que não seria melhor você não ter feito daquela forma? Será que um rei se vestir como um vadio, isso não ia trazer um mau testemunho para o seu reinado? Será que isso não ia lhe dar uma projeção ruim diante do povo? Se ela usasse palavras de sabedoria, talvez Davi até concordasse com ela. Talvez ele falasse: é verdade, realmente, eu acho que eu não agi do jeito certo. Opa, pode falar, Paulo. Essa expressão do 26, que é bem interessante, que ele diz: e a instrução da bondade está na sua língua. Eu acho interessante. A instrução da bondade, o que move ela a falar com sabedoria é a bondade que move. Ela fala com bem, e aí por causa disso ela fala corretamente, que lá com doçura, até com humildade, né? Achei interessante a expressão, a instrução da bondade está na sua língua. Como se a bondade fosse o professor, né? Exatamente. Talvez se ela soubesse ter lidado com a situação, em vez de um casamento amaldiçoado, pelo contrário, teria sido um casamento melhor, mais abençoado. Mas o que acontece muitas vezes é isso: é que a mulher, por falta de fazer o bem, ou como a Paula colocou, por o desejo do coração dela já não ser procurar o bem, já realmente ser falar para humilhar, falar para ganhar, falar para vencer, isso acaba trazendo mal para o seu casamento, infelizmente. Em terceiro lugar, ele coloca o versículo 12, essa é a parte mais difícil do texto. Vai dizer: ela fará o bem, não mal, todos os dias da sua vida. É uma bondade constante, todos os dias da sua vida, até que a morte o separe. Aquilo que ela prometeu no altar, Provérbios está pedindo para que ela faça na prática. E não é fácil, porque vai ter dias que o abençoado não vai ajudar. Vou falar disso já mais uma vez. Mas existem aqueles dias, irmãos, vocês sabem que você vai estar mais estressada por causa do trabalho, vai estar com a cabeça mais cheia por causa de tanta coisa para fazer, você vai estar passando por alguma situação difícil, e você sabe que uma hora ou outra você vai descarregar sua raiva em alguém. Talvez você vai descarregar sua raiva no seu marido, no menor erro, na coisa mais pequena que ele fizer. Lembre desse texto. Procure lembrar desse texto e dizer: não, apesar de tudo isso, eu devo fazer o bem a ele todos os dias, até nos dias ruins, até nos dias maus. E as irmãs sabem que vai ter momentos que isso vai acontecer, que você vai estar cheia, mais propensa a falar o que não deve, mais propensa a agir com rigidez, mais propensa a agir com rispidez. Nesses dias, ore ao Senhor. Lembre-se de que Cristo é bom para você todos os dias. Que Cristo é aquele que não existe ninguém como Ele para ser bondoso com você, apesar das suas dificuldades. Então queira ser como Cristo, não como você. Nesses dias, quando você está lá estressado dentro de casa, aí o portão da sala bater e o esposo entrar, aí você já fala a primeira oração: meu Deus, lá vem ele, me dá sabedoria, me dá graça para me agir com
bondade, para mim poder saber lidar com a situação. Vai em oração, porque sem oração você não vai conseguir mesmo não. Mas tenha esses dias e pense nisso. Você vai fazer o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Essa é a primeira pergunta que é respondida então, né? Como é que a esposa deve fazer o bem ao seu marido? Agora a segunda pergunta é um pouco mais complicada e é o seguinte: ok? Então como é que você pode ser bondosa em momentos difíceis, né? E agora, como é que você vai conseguir ser bondosa em tempos difíceis? Existem duas coisas aqui. Primeiro, que acontece dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um relacionamento. Existem coisas que seu marido faz que são pecaminosas, que são pecados. Talvez é ele que grite, talvez é ele que é arrogante, talvez é ele que não saiba lidar com a situação, faça alguma coisa que lhe magoe, peque contra você. Ou talvez sejam coisas que não são pecados, não são pecaminosos, mas irritam você, né? São atitudes que ele toma que não são pecado, mas irritantes, mas que traz algum problema para você de alguma forma. Como é que você vai ser bondosa nesses momentos? Porque você é chamado para ser bondosa todos os dias, tá? Em relação ao que não é pecado, tolerância. Em relação ao que é pecado, perdão. É isso que a Bíblia apresenta. Vamos para a primeira então? Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 3. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha isso. Primeiro que isso aqui é uma ordem para todos nós como cristãos, tá? Ele está dizendo para a gente andar digno da vocação por que nós fomos chamados. Ou seja, vamos andar à altura do que nós somos. A gente teve uma época da conferência puritana que o Uriel pregou em cima desse texto, não foi? E ele deu uma ilustração que eu achei muito boa. Ele falou o seguinte, que um homem, um cidadão normal, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se aquele homem ele é chamado para ser alistado no exército, e no momento em que ele está usando a sua roupa militar, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele tem que se comportar usando a roupa militar dele, que ele está utilizando. Ele tem que andar de uma forma digna daquilo que ele está vestindo. O que Paulo está utilizando em termos militares aqui é a mesma coisa. Você não pode agir como qualquer um. Você é um cristão. E como cristão, você tem que agir como um cristão, da maneira digna da vocação com que você foi chamado. Agora, dessas características que Paulo coloca aqui, humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso é importante. Mas o que eu quero focar é nessa última parte, quando ele diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui no grego também é tolerar. Sejam tolerantes uns com os outros. Suportem uns aos outros. E a ideia de suportar não é coisa boa não. É coisa ruim mesmo. No sentido de você ter que aguentar aquilo que está acontecendo. Quando Paulo utiliza essa mesma palavra em outros versículos, como Romanos capítulo 15, dizendo para os fortes suportar os mais fracos, a ideia é a mesma. O que significa isso? Você que casou, você que é uma jovem, você vai perceber na vida do seu esposo coisas que sejam características dele porque ele é homem, ou devido à família, a maneira como ele se criou, coisas que ele faz que não são pecaminosas, não são pecado, mas irrita, né? Traz irritação para você. Talvez você consiga lembrar de alguma. Quem sabe ele gosta de deixar a roupa suja em cima das coisas em vez de colocar logo para poder lavar. Talvez ele gosta de andar mal arrumado e aí você reclama, mas ele não está nem aí. Talvez ele vai escovar, ele usa a pasta de dente e aí ele deixa a parte como é que se chama? A tampa fora do lugar. Talvez ele não baixe a tampa do vaso sanitário. Coisas que ele faz que lhe irrita. Ou talvez seja coisa de família, que ele aprendeu a fazer na casa dele, quando ele cresceu com o pai e sua mãe, e quando vocês casaram, ele trouxe o costume para dentro de casa, né? Talvez a hora de dormir, talvez a cerimônia que ele faz antes de deitar na cama, né? De poder fechar as portas, ir para um lugar, ir para outro, enfim. Coisas que ele traz que não são pecaminosas, mas que irritam você, que chateiam você. O que fazer com essas coisas? Se não são pecaminosas, o conselho que a Bíblia dá é suporte em amor. Suporte em amor. Quer dizer que você não pode reclamar? Pode, com sabedoria, óbvio que você pode dizer para ele o que ele faz que não lhe agrada. Agora, o que você não pode fazer é fazer aquilo que não é pecado
tratar como se fosse pecado. Você se irritar, se irar com uma coisa que nem Deus se irrita e nem Deus se ira. É o contrário. Se ele faz uma coisa que não é pecado e que leva você a ter uma ira pecaminosa, então muito provavelmente o pecador da história é você. Porque você está com tanta vontade de fazer aquilo do jeito que você aprendeu, que você está disposto a pecar para que ele faça da mesma forma. E aí o problema seria seu, não é? Irmão Marcelino? Uma maneira mais clara que a gente vê a questão de você falou, uma coisa que não é pecado, a pessoa acha que é, por exemplo, tem mulher que não deixa o marido assistir futebol, entendeu? Não deixa ele jogar com os amigos, que acha que é pecado, porque ela não gosta, entendeu? E quer que o marido também não goste, entendeu? E tem muitos casos desses, né, que às vezes o marido quer assistir futebol, a mulher não quer deixar, quer jogar bola com os amigos, essas coisas. São coisas que não são pecaminosas, né? Mas devido a mulher não gostar, ela quer que o marido também não goste, porque ele sabe, a maioria dos homens aqui no Brasil gosta de assistir futebolzinho, né? Entendeu? E às vezes, muitas vezes a mulher não deixa porque ela não gosta, quer que o marido também não gosta, né? E esse conflito. Gera conflito, né? Exatamente. É justamente isso. Pelo contrário, o comportamento cristão que nós somos convidados até é outro. É se a pessoa cresceu numa família diferente da minha, se ela tem costumes diferentes do meu, se ela faz coisas que eu não gosto, que me irritam, mas que não são pecaminosas, então eu devo ser um cristão, pelo que nós lemos nas Escrituras, e suportar em amor. Tolerar aquilo que não é pecaminoso. Mais uma vez, não significa que você não pode expressar a sua opinião. Isso vale para todo mundo, não é só para casamento. Efésios 4 é para todo cristão. É você saber lidar com aquilo que não é pecaminoso. Por exemplo, o irmão tocou no ponto, né, sobre jogar futebol. Eu particularmente não jogo futebol. Já fui um grande jogador de futebol. Brincadeira, irmão, nunca fui nem um grande, nem muito menos um pequeno. Não gosto. Realmente eu não assisto nem nada do tipo. Mas é muito perigoso, por exemplo, nós estamos em rodas de conversas, por exemplo, onde o assunto é futebol, e você pensar que aquele assunto torna aquela pessoa menos espiritual do que você. É o que acontece com muita gente que não gosta de futebol, ou que aprende uma doutrina diferente, e acha que só porque ele não gosta, ele acha que quem está tratando aquele assunto é menos espiritual. Sendo que se for para falar sobre filme e outra coisa, ele é o primeiro a falar. Não é? Então, são questões que você tem que aprender a tolerar o que não é pecaminoso. Tem que suportar aquilo que é o estilo de vida. Por exemplo, na minha casa, a Gabi aqui é de prova. Todo mundo lá, qualquer comida que tem, a gente come com farinha. É com farinha que a gente come, é com farinha que a gente gosta. Pelo menos era, até 6 anos atrás. Porque quando eu casei com a minha esposa, lá é o contrário. Não tem farinha, eles não comem nada com farinha. É feijão, arroz e feijão e arroz mesmo. É macarrão, feijão e arroz e pronto. Não tem. E não começa a se perturbar, porque na hora de fazer alguma compra, se eu não fosse, não vinha farinha, né? E aí eu ficava pensando, não vem farinha, enfim, o que aconteceu? Não é um pecado. Aconteceu que eu acabei me acostumando a comer sem farinha mesmo. Acabei me acostumando ao gosto, mas tolerando aquilo que não é pecaminoso, suportando, porque vai ter diferença. Seja no homem, porque o homem, ele realmente, alguns mais, outros menos, né? São organizados ou desorganizados, enfim, ou seja, em coisas de família. Se você aprender como o irmão falou, talvez seja o gosto do seu esposo, aquilo que ele gosta de assistir. Uma coisa que a minha esposa não gosta que eu assisto, por exemplo, é luta livre, né? Aí tá 2 caras se matando, ela não gosta. Mas eu gosto de ver, não é isso? Então, não é impedir um ao outro, entendeu? É você saber tolerar as diferenças naquilo que não é pecado. E naquilo que é pecado? E aí faz o quê? Como é que a bondade se expressa naquilo que é pecaminoso? Aí vamos para o Salmo de número 86. Salmo 86, versículo 5. E se o que ele faz é pecado, de fato? Dorama, né? Também as outras questões aí. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha isso. Aqui o salmista reconhece que o perdão que Deus nos dá é fruto da bondade de Deus, do fato dele ser bom. É por ele ser bom que ele nos perdoa. É por ele ser bom que nós alcançamos misericórdia, porque nós somos pecadores. Quando isso se aplica dentro do casamento a uma esposa que é bondosa, ela vai ter que lidar com as diferenças com o marido? Vai. Mas infelizmente ela está casada com um homem que é um pecador também.
mesmo ele sendo um cristão ou não cristão, ele está sujeito completamente a pecar. E às vezes ele vai pecar de uma forma direta, no sentido de briga, de fato, discussão, palavras amargas, tomadas de atitudes que são completamente ríspidas, totalmente erradas na maneira como ele lida com ela. Mas infelizmente, quando isso acontecer, as irmãs têm dois caminhos, tá? Quando você for magoada, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é o quê? É você perdoar. O segundo caminho é o quê? É você ser magoada, regar aquela mágoa até ela se tornar amargura. Tá? O que é amargura? Amargura, a Bíblia trata como uma planta, como uma raiz, lá em Hebreus capítulo 12. É quando a sementinha da amargura é a mágoa. Quando seu marido lhe magoa, fala o que não deve, briga, discute, trata você de maneira ríspida, aquela mágoa é jogada lá. Você tem duas coisas: ou você arranca a raiz de amargura, Hebreus 12 vai dizer pelo perdão, ou então você vai alimentando, nutrindo aquela planta, você vai aguando ela, você vai lembrando do que ele fez. Uma semana depois você lembra disso. Ele faz outra coisa, você vai só somando uma coisa errada, outra coisa errada, você vai contando as coisas erradas que ele fez. Talvez em uma discussão você vai explodir e falar tudo de errado que ele fez. E aí você está amargurada. E viver de uma forma amargurada, infelizmente, vai fazer muito mais mal a você como uma cristã do que ao seu próprio marido. Você vai estar, é um tipo de veneno que você toma e espera que o outro morra, né? Você vai estar se acabando por dentro. O que a Bíblia diz é: você como uma cristã, pela graça de Deus e pela bondade que o Espírito Santo produz em nós, no fruto do Espírito, você é chamado a perdoar ele. Perdoar. Por quê? Primeiro, porque você foi perdoada. E você é uma esposa pior para Cristo do que o seu marido é pior para você. Você é uma pecadora pior para Cristo, nas coisas erradas que você já cometeu contra o Senhor, os pecados que você já cometeu contra Ele. Se somasse tudo que você fez contra Cristo, seu marido, nem se compara com o que o seu marido aqui na terra fez com você. E Cristo lhe perdoou. Você que é perdoada por Deus é chamada também a perdoar, pela bondade. A segunda palavra que ele usa aqui é a misericórdia. É você reconhecer, você ter o seu coração naquele que está em miséria. Você reconhecer que, como ele, você também é uma pecadora. Você também peca. Que você também comete falhas. Você também, às vezes, é um toma lá da cá, na verdade. Você também comete erros contra o seu marido. E aí você é chamada por Deus a perdoar. A perdoar. E o perdoar não é um sentimento. Tá? A Bíblia não trata o perdão como sentimento. Na verdade, incrível que pareça, a Bíblia vai tratar o perdão como uma promessa. Uma promessa de que Deus nos promete nos perdoar e não vai lembrar dos nossos pecados. Como assim? Deus tem amnésia? Claro que não, ele é onisciente. Então como é que ele não vai lembrar dos nossos pecados? Hebreus 8 vai dizer, é que ele não vai lembrar dos nossos pecados para usá-los contra nós. Ele não vai fazer isso. Quando Deus lhe perdoa, ele não vai mais usar o que você fez contra você. Ele vai esquecer e ele vai prometer lhe perdoar. Ele vai lhe perdoar. A mesma coisa, quando o seu marido peca contra você, que a gente sabe que no lar sempre é importante lembrar disso, ainda que você sinta a dificuldade, sinta a dor do que ele fez, o problema, perdoe ele com essa promessa de não usar aquele pecado que ele cometeu contra você para você cometer e rebater contra ele. Você perdoar de fato. Você está disposto a perdoar pelo que ele fez e tratar ele não da forma como ele merece, mas tratar ele com bondade todos os dias da sua vida. Você costuma acordar pela manhã, fazer o café da manhã, preparar o café da manhã para o seu esposo? Isso é costume para você todo dia? No dia que vocês brigarem e dormirem brigado, que nem era para dormir brigado, né? Se no dia seguinte, o que acontece? Talvez você não tenha nem vontade de se levantar para fazer o café da manhã para os dois, né? Talvez você nem queira fazer isso. Mas pelo perdão e pela bondade, você vai, ainda que com a cara ruim, né? Ainda que não gostando, sabendo que ele não merece, mas é isso que Cristo fez conosco. Sabendo que a gente não merece, ele foi lá e realmente nos perdoou e nos tratou como seu amigo. Nos tratou como seu filho. É o que Deus fez conosco. Então se levante pela manhã, apesar do que ele fez, perdoe ele, trate ele como seu esposo. Como seu esposo. Agir com bondade. E não é em vão essa bondade, tá, irmãos? Não é em vão.
você está fazendo isso por amor ao Senhor. E graças ao amor seu por Deus, você faz isso com o seu amor para o seu esposo, tá? Então, como lidar com os problemas em momentos difíceis? Como ser bondosa? Primeiro, tolerância para o que não é pecado. Segundo, perdão para o que for pecado, tá? E se você não conseguir perdoar, não guarde a amargura. Vá para o pastor, vá para uma irmã mais velha, mas lide com isso. Tente lidar com isso. Mortifique o seu pecado, né? O seu egoísmo, a sua dificuldade, mas não fique sem perdoar, porque isso é muito importante. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer que aquele que não perdoa também não vai ser perdoado por Deus, né? As parábolas de Cristo, Mateus 18, é surpreendente sobre o perdão, porque Cristo quer que você perdoe o seu marido, apesar do pecado dele, tá? Vamos então agora para 1 Pedro 3, para a gente fazer uma junção da bondade com a submissão, que é o outro ponto. Lembrando, irmãos, outra coisa muito importante, que a bondade de vocês é o que transforma o governo da casa em um lar, tá? O que faz a casa ser um lar, onde o marido tem vontade de voltar, onde os filhos gostam de estar, é você ser bondosa, é a maneira como você lida com bondade com os outros. Eu me lembro que quando eu estudava no ensino médio, eu tinha um amigo que ele andava muito lá em casa e eu andava muito na casa dele. E aí lá na casa dele era o seguinte: se a mãe dele não tivesse de bom humor, ninguém estava de bom humor na casa dele, ninguém. Se a mãe dele tivesse estressado, tivesse acordado virado no giraia, né? Ninguém tinha paz não, meu amigo, era gritaria de todo lado, era briga, era discussão. E aí quando a gente chegava lá e ela estava desse jeito, que a gente estudava de manhã, né? Então ele acordava de manhã, passava na escola, depois da aula nós íamos para casa dele. Chegando lá, se ela tivesse virado no giraia, ele ia pedir logo para ir lá para casa. E aí a gente ia lá para casa. E tem lá que é assim, tem lugar onde a mulher, ela gerencia a sua casa, mas por falta de bondade não é um lar. Não é um lar. É discussão, é briga, é gritaria. Tem vários textos em Provérbios que falam disso. Da mulher rixosa, né? Qualquer coisa ela quer fazer uma briga, uma discussão por qualquer problema. Se você não aprender a tolerar defeitos que você não gosta, você vai viver em pé de guerra. E se você não aprender a perdoar, você vai viver dentro de um lar amargurado. E aí, em vez da sua casa ser um lar, não vai ser um lar, vai ser um quartel, onde o marido tem que ir para lá depois talvez ele não queira nem ir para lá, né? Talvez ele queira ir para casa da mãe dele, queira ir para casa de um amigo, chega em casa, dorme, se levanta e trabalha de novo. A esposa bondosa é que faz a casa se tornar um lar. E a bondade, confiando no Senhor, é que faz a esposa aprender a submissão. E é o que Pedro ensina, trazendo um caso muito incomum, dentro das escrituras, na verdade, dentro de um relacionamento onde a esposa é cristã e o marido não é. Olha aí, 1 Pedro 1, versículo 3, vou pedir para alguém fazer a leitura, do versículo 1 até o versículo 6. Igualmente vocês estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ela ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumava se efetuar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha isso, o apóstolo Pedro aqui ensina as mulheres que estão casadas com homens não cristãos a serem submissas a ele, mas o foco do texto aqui é justamente o que a gente pode resumir em bondade.
é o seu comportamento exterior, a maneira como ela vai tratar o seu esposo. Ele fala aqui sobre um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Mas como é que elas conseguiam fazer isso? O centro desse texto é o versículo 5. Olha o que ele diz: porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, ardonavam-se, ou seja, com bondade, né? Estando sujeitas aos seus próprios maridos. Ou seja, a razão, ou aquilo que fazia aquelas mulheres não temerem, a lidarem de fato com um bom comportamento, um bom proceder, fazendo bem, até para homens que não se submetiam ao Senhor, era a sua confiança em Deus. Esse é o centro. É para elas confiarem em Deus, confiarem no que a palavra diz, nas promessas de Deus, na presença de Deus, por elas confiarem no Senhor, é que elas tiravam força para serem submissas e bondosas, até mesmo com maridos que não eram cristãos. Ele dá um exemplo muito estranho aqui, que é o exemplo de Sara, né? Ele vai dizer, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. O versículo na Bíblia que Sara chama Abraão de Senhor, é quando os anjos estão falando com Abraão e diz o seguinte: Abraão, Deus vai te dar um filho. E aí Sara escuta e Sara começa a achar graça, né? Como é que eu posso ter filho se eu já passei da idade e o meu Senhor também não pode ter um filho? Então é nesse texto que Sara chama Abraão de Senhor. Ele poderia citar um texto pior. Qual seria o texto pior? Quando Abraão disse para Sara, falou o seguinte: ó, a gente está num lugar muito perigoso, onde os homens vão querer me matar para casar contigo. Então, para que eles não me matem, diz que a minha irmã, que é mais fácil, é melhor eles casar contigo do que me matar. Esse é o momento pior onde Sara obedeceu ao seu marido. Ela obedeceu a um mandamento totalmente errado de Abraão. Mas por que ela obedeceu sem ter medo? Como ele diz no versículo final 6, né? E não tenham medo de nenhum espanto. Por quê? Por causa do verso 5. Porque ela confiava em Deus. É a confiança no Senhor, que mesmo num casamento que não é o melhor casamento do mundo, faz com que a mulher persevere, sendo bondosa, fazendo bem, confiando que o Senhor pode mudar a situação dela. Ele mudou a situação de Sara? Mudou. Tanto ela teve um filho, como Deus também livrou ela de se casar com Abimeleque, interrompendo o momento do casamento, aparecendo lá em sonho para Abimeleque e livrando ela, por causa do seu temor ao Senhor e a sua confiança nele. Então, irmãs, se vocês estão aqui, estão casadas em um casamento que não é o casamento perfeito que a Bíblia coloca, isso vale para cristão e não cristão, faça o seu papel confiando em Deus. Seja bondosa confiando no Senhor. A benignidade, confiando na graça de Deus, no poder de Deus, que você sendo santa, piedosa, agindo com bondade, temendo a homem nenhum, mas temendo o Senhor e sendo bondosa, aí sim o Senhor, pela sua graça, pode sim fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos encerrar o nosso último texto em Efésios capítulo 5. Efésios 5, e aí a gente encerra do versículo 22 ao 24. 1 Pedro, ele fala sobre a bondade e a confiança em Deus como meio para a submissão da esposa. E aqui em Efésios 5, Paulo vai expressar o que isso significa, tá? Então, nós já tratamos com a bondade, e o último conselho do apóstolo Paulo é submissas, sejam sujeitas ao seu próprio marido. Efésios 5, pedir para alguém fazer a leitura, verso 22 ao verso 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador de todos. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém. A última característica que Paulo deu é para que as jovens casadas sejam submissas aos seus maridos. Nós vimos em 1 Pedro que a confiança dela em Deus fará com que ela terá a disposição para obedecer ao Senhor em ser submissa, tá? Mas vamos definir o que significa submissão, que é uma das características mais polêmicas que nós temos hoje em dia, né? Primeiro vamos ver o que não é. Submissão não significa inferioridade. Dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido não quer dizer que o marido é melhor que ela. Não significa isso, tá? Lá na frente Paulo vai dizer para os filhos serem submissos aos pais. Os pais são melhores que os filhos?
Claro que não. Diante de Deus somos todos iguais. Submissão não tem a ver com inferioridade. Submissão também não significa uma obediência incondicional. Também não significa isso. Versículo 22, ele vai dizer: esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Você obedece, você se submete ao seu marido, mas sabendo que você está cumprindo o mandamento do Senhor. Você está sendo submissa ao Senhor, como ao Senhor. É pelo que Ele mandou que você submete ao seu marido. E você faz isso não numa obediência incondicional. A partir do momento que o marido pede algo que não seja bíblico, ou peça para você fazer algo que não seja bíblico, então você tem que obedecer ao Senhor. Você é livre para não obedecer, obviamente, ao seu marido, não seguir o seu marido naquilo que é pecaminoso. Outra coisa muito importante aqui é que a ideia de submissão é justamente o desejo da esposa em submeter-se ao Senhor, a Deus, é que faz com que ela se submeta ao seu marido. Tá? A ponto de que quando a esposa não se submete ao marido, quando a mulher não anda em submissão com seu esposo, com o líder da casa, com a liderança, na verdade ela está pecando contra Deus. Ela está se opondo ao Senhor, porque é o Senhor quem estruturou a família dessa forma, tá? Então, se isso não é submissão, nem é inferioridade, nem uma obediência incondicional, o que significa submissão? Duas coisas. Primeiro, a palavra que Paulo utiliza aqui, para submetam-se, ela realmente significa estar debaixo da autoridade de alguém. Você está debaixo da autoridade de alguém. É a mesma palavra que ele diz para os filhos estarem debaixo da autoridade dos pais. Todos nós cristãos estamos debaixo da autoridade dos governantes. E aqui a esposa ela é chamada para estar debaixo da autoridade do esposo. Mas isso significa também uma coisa que às vezes a gente nem percebe. Mas para pensar no que significa a palavra submissão. O que significa submissão? Missão, sub. Missão é o quê? Missão é o que o marido tem que ter, né? A missão dele é liderar o seu lar, liderar a sua casa, fazer tudo para a glória de Deus, prover para o seu lar, amar a esposa, sujeitar os filhos. Essa é a sua missão que Deus lhe deu. O que é uma submissão? É uma missão que está debaixo dessa missão maior para auxiliar. Aí essa palavra que liga a ideia de Gênesis 2, de uma auxiliadora idônea. A missão do esposo, liderar o seu lar para a glória de Deus. A submissão da esposa, a missão dela, na verdade, é se submeter debaixo dessa missão maior, auxiliando o esposo a fazer isso que ele foi chamado a fazer. Entendeu? Qual é a missão do marido? Governar o lar. Qual é a missão da esposa? Se submeter a essa liderança, auxiliando ele para que ele faça aquilo para a glória de Deus, para que ele governe o seu lar para a glória de Deus. Basicamente é só isso. Não é inferioridade, é dizendo que a esposa ela tem um papel de auxiliar a missão do esposo. É uma submissão. É isso que significa basicamente. Ele dá uma razão, e é uma razão ótima no versículo 23, que não tem nada a ver com a opressão, né, como é ensinado. Pelo contrário, olha o que ele diz. Verso 23. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Essa é a parte que as pessoas costumam chamar, né, na teologia de a liberdade da submissão. A submissão da esposa ao marido não é uma opressão, é o contrário. É a liberdade dela de submeter-se ao homem, que é o cabeça do lar, que tem uma missão. Qual é? Salvar o corpo. Salvar o corpo. Basicamente o que Paulo está dizendo é: mulheres, o marido de vocês tem um propósito de salvar o corpo, como Cristo salva o corpo da igreja, por meio do seu amor sacrificial, seu cuidado, a sua provisão, a sua proteção. Qual é a missão do seu marido? A missão dele é zelar pela sua família, é amar você, é cuidar do seu corpo, é cuidar da casa, cuidar do lar. Então Paulo está dizendo que a razão para você se submeter a ele é porque Deus colocou ele para liderar a sua casa para o seu bem, para salvar o corpo, para o bem do corpo. Essa é a liberdade da submissão. É você saber que você está submissa ao marido, que é o líder da casa, que depois Paulo vai descrever como aquele que ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja. É a ideia de liberdade, não é a ideia de opressão. Tanto é que Paulo não diz: maridos, sujeitem as vossas esposas. Não é para o marido sujeitar a esposa, é o contrário. Ela é chamada por Deus a seguir a missão do esposo, a se submeter à sua liderança. Para encerrar então,
verso 24, o exemplo maior que ele dá. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Em outras palavras, a submissão, ela tem um exemplo de que, assim como a igreja é submissa a Cristo, que as esposas sejam em tudo submissas a seu marido. A ideia de tudo aqui significa que vocês estão compartilhando tudo na vida de vocês. Quando você casa, mulher, não existe um departamento da sua vida que você não precisa compartilhar com o seu marido. Tá? Então, às vezes, isso é um perigo. Dizer que casou, mas agora cada um cuida do seu lado, da sua coisa. Ou então, tem coisas que a esposa não quer compartilhar com o esposo. Amizades, talvez algum lugar que ela vai, que ela não quer, dizendo que o marido não tem, como é que eu posso dizer? O direito de saber alguma coisa sobre ela. Tá? Inclusive, tem muito casal por aí que o problema é a senha do celular. O marido não tem a senha do celular da esposa, a esposa não tem a senha do celular do marido. Isso é um absurdo. Vocês compartilharam a vida, vocês compartilham tudo, tudo. É o marido chegar em casa, se a esposa perguntar o dia dele, ele conta. Se o esposo perguntar o dia da esposa, ela conta. Eles estão compartilhando tudo. Se estão se planejando para alguma coisa, planejam juntos. Se é um planejamento apenas para a mulher que vai, o marido fica sabendo. É o compartilhar tudo, tá? Então a ideia de submissão bíblica é essa. Você, esposa, é chamado para quê? Para ser liderada pelo seu esposo e auxiliá-lo na missão que ele tem de dirigir a sua vida para a glória de Deus. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Um casamento, quando essas coisas não estão presentes, o que acontece realmente, quando a esposa não se submete à liderança do esposo, ou quando a esposa não é bondosa de fato, o que resta é um casamento mal falado, com mau testemunho, com muitas coisas suspeitas, com às vezes até pior do que isso, que traz uma vergonha para a sociedade. E Paulo termina essa parte dizendo para as mulheres, para as jovens casadas: tudo isso que foi falado é muita coisa, muitas coisas difíceis, mas se vocês são cristãos e querem viver para a glória de Deus, façam isso para a glória de Deus, para que a palavra não seja blasfemada. Amém? Vamos encerrar então? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esse momento, Pai, que nós estivemos agora aprendendo na Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos te apresentar os casais da Tua casa, Pai, marido e mulher, aqueles que o Senhor uniu em matrimônio, Senhor Deus, de uma forma que só o Senhor pode fazer pela Tua graça, permitiu pela Tua providência e tem abençoado segundo a instituição que o Senhor deu na Tua palavra, que é o casamento. Pai, oramos para que haja bondade, Senhor Deus, nesses lares, para que haja gentileza, para que haja amor verdadeiro, Senhor Deus. Abençoa as esposas dela, graça do Teu Espírito Santo, para que elas possam saber lidar com as dificuldades de um casamento, de um lar, que elas possam confiar em Ti, Pai, acima de tudo, sabendo que é o Deus que tem olhado para elas, que tem olhado para dentro das suas casas, que tem olhado para dentro do seu coração, que sabe os seus temores, as suas dúvidas, suas preocupações, suas dificuldades. Tu és o Deus que é um esposo melhor do que qualquer outro. Pai, abençoa elas para que elas confiem em Ti e que essa confiança delas em Ti é que leve elas a ouvir o conselho da Tua palavra e obedecer, serem bondosas, serem submissas, agindo de forma que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Pai, Senhor, que cada casamento aqui da Tua casa, Pai, possa ser um bom exemplo para os outros, Pai. Um bom exemplo na vizinhança, um bom exemplo na conversa dos jovens, um bom exemplo à vista na Tua igreja, que sejam casamentos que ornamentam a doutrina do Senhor, que seja uma parábola de Cristo e a igreja, onde verdadeiramente o Senhor seja glorificado. Pai, sabemos que somos dois pecadores, Senhor Deus, casados, unidos em matrimônio, mas com o Teu Espírito, com a Tua graça, nós podemos viver para a Tua glória, e é isso que nos dá o prazer de permanecer casado para o Senhor. Pai, abençoa os lares, é o que nós te pedimos e oramos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.